O tema do vídeo de hoje surgiu em um momento em que eu estava aqui limpando a minha casa, organizando o meu lar. Eu amo fazer isso hoje. E aí eu me fiz a seguinte pergunta: por que que eu não consigo deixar de trabalhar, profissionalmente falando? Se eu amo fazer isso aqui, amo cuidar do meu lar, faria isso todos os dias, só isso, tranquilamente. E aí a resposta veio imediatamente do Senhor. E eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo. Mas antes eu quero fazer uma observação sobre o poder da palavra, das palavras. As palavras que a gente solta têm poder. E há uns meses atrás, não faz tanto tempo assim, talvez um ano, um pouco menos, eu verbalizei nos stories do Instagram a seguinte frase: se for preciso deixar de trabalhar para cuidar da minha família, para me dedicar à minha família, eu farei. Por quê? Porque eu já tinha entendido ali que a minha família é o primeiro ministério que Deus nos entrega para nós mulheres, para os homens também. Então, a prioridade tem que ser a nossa família, depois de Deus. E eu verbalizei isso, então Deus pegou. As palavras têm poder, gente. O mundo espiritual capta e, ó, mexe os pauzinhos. E foi isso que Deus fez. Tem até testemunho aqui no canal falando sobre essa mudança, que eu achei que estava falindo. Porque a partir do momento que eu verbalizei, pronto. Deus pegou e agilizou o processo. Ele já estava tentando fazer isso, mas eu estava ali segurando. A partir do momento que eu liberei, ele fez acontecer. E hoje, gente, eu amo cuidar da minha casa, do meu lar. Mas nem sempre foi assim. Eu sempre tive um histórico de aquela mulher que empoderada, que tem que ser independente, não depender de ninguém, porque eu fui criada assim. A nossa sociedade prega isso, que a mulher tem que ser independente. E eu era uma pessoa que era totalmente assim, trabalho em primeiro lugar, o tempo que sobrasse, eu ia ver o que eu ia conseguir encaixar. Eu ia dormir pensando em trabalho, sonhava com trabalho, acordava já pensando em trabalho, era trabalho, 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 comia mal, não pensava em me dedicar à minha alimentação, né, do meu marido, também na época que não tinha o TEL ainda. Depois que veio o TEL, o meu puerpério foi terrível, por quê? Porque eu ainda estava com essa mentalidade. E agora, quando que eu vou conseguir encaixar o trabalho aqui? Eu tenho TEL e, enfim, né? Quem é mãe e é assim também, de trabalhar, 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 sofre mais ainda no puerpério, tá? Então, tome cuidado, você que tá grávida, não entra nessa não. A tua prioridade é o teu filho, é o teu lar. Deus vai prover, não se preocupe, descansa nele. E eu tive muita dificuldade nisso, mas a maternidade veio para começar a me mudar. Porque, como eu já falei em algum outro vídeo, quando eu me converti foi quando eu engravidei, que ali eu vi que Deus me viu. Deus me trouxe, tá me resgatando. Porque era algo que eu queria muito e eu não conseguia, enfim. E aí eu comecei a caminhar, né, numa busca pela presença de Deus, por estar andando com Ele perto de Jesus, fui conhecendo Jesus, e aí tudo foi se transformando. Mas é um processo, e longo, né? Meu filho já tem 4 anos e meio. Então, mas esses últimos meses, esse último ano foi assim, um atropelo de Deus em mudanças, em coisas que, assim, eu perco até o fôlego quando eu paro para pensar o tanto de mudança que já aconteceu na minha vida em tão pouco tempo. E agora eu quero compartilhar a resposta que Deus me deu quando eu me fiz aquela pergunta: por que eu não consigo deixar de trabalhar se eu amo tanto fazer isso aqui? E ele me respondeu: é porque você tem um propósito lá. Você não faz por dinheiro, mas porque você precisa estar em movimento para que eu te use. E, e fez todo sentido que imediatamente eu lembrei da mulher de Provérbios. Quem não leu ainda Provérbios 31, leia. Lá tem exatamente como Deus quer que uma mulher seja. E é lindo. E ela não ficava só em casa, cuidando do lar dela. Ela tinha outros afazeres também. Então, não que a mulher não precisa parar de trabalhar e ficar só no lar. Não, Deus quer o nosso equilíbrio. Deus só quer equilíbrio, para que a gente possa, né, a gente consiga estar disponível para Ele, nos usar no propósito que Ele tem para nós. E o nosso propósito, ele não tem a ver com a gente, ele tem a ver com os outros. A gente é só uma pecinha pequenininha que Ele usa para impactar, para gerar transformação na vida de uma grande massa. E quando Deus me falou, você não faz isso por dinheiro, eu fiquei emocionada e lembrei de um aprendizado que ele me permitiu passar no início da minha jornada profissional. Eu queria muito começar a trabalhar, né, como todo adolescente, como todo jovem, na verdade, que eu ingressei no mercado de trabalho com 18 anos. Tinha que ter 18, eu estava esperando ansiosamente eu completar 18 anos, porque eu sabia que eu só ia conseguir entrar lá onde eu queria entrar com 18 anos. E aí eu ingressei numa grande multinacional
só que trabalhando no chão de fábrica, né? A minha função era contar estoque, controlar estoque e atualizar o estoque da expedição. Só que aí eu fui com aquele entusiasmo e é tão gostoso você ser movida por isso, você querer trabalhar sem pensar. Às vezes eu esquecia qual era o meu salário, porque eu estava fazendo isso ali por um propósito maior. Então, eu fui crescendo, fui evoluindo, adquirindo mais conhecimento e aí eu fui mudando de funções, que as pessoas, né, os líderes foram vendo que isso ali eu dominei, então já posso fazer outra coisa, e assim fui indo, fazendo várias coisas. Depois eu já estava montando cargas inteiras de caminhão, de containers até para fazer exportação, enfim. E aí eu fui crescendo ali e aí me transferiram para o escritório geral dessa multinacional para ser telefonista. E ali eu aprendi muito também. E aí também passei para o setor jurídico, para ser assistente do setor jurídico. E eu, assim, sempre maravilhada com tudo que eu estava aprendendo, com tudo que eu estava fazendo, com a ajuda que eu estava dando às pessoas, as pessoas me pediam, eu fazia com muito prazer, e era muito gostoso estar nesse movimento. Só que aí o que aconteceu? Surgiu uma oportunidade de ajudar uma pessoa. E eu ajudei, só que eu me estrepei. Porque era uma amiga minha que ela trabalhava como secretária da diretoria e ela estava fazendo faculdade de direito. Então ela queria ir para o setor jurídico para poder contar como estágio e tudo mais. E eu falei, ó, uma outra opção. Eu lembro que eu não senti no meu coração que eu deveria fazer aquilo. Eu não ouvi meu coração. Eu queria ajudar ela e também fiquei pensando, pô, secretária de diretoria deve ter mais benefícios. Então, ou seja, os motivos que eu fui para lá não foram os corretos e deu tudo errado. Ela ficou feliz, né, trabalhando no setor jurídico e eu fui para lá e eu entrei em depressão. Depressão aos 19 anos, porque era um cargo que eu não via eu ajudando. Não tinha emoção nenhuma. As emoções que tinha ali eram, para mim, pelo menos, eram só negativas. Era um trabalho muito solitário, um trabalho em que não tinha muita valorização, né? O ser humano é movido à validação, né? Então, eu, novinha, imatura, indo trabalhar para um diretor onde ele tinha muita expressividade, ele falava muito alto, muito forte, tinha uma voz grossa, quando ele chegava, todo mundo ouvia que ele chegou, e ele era uma pessoa que ele não chamava no reservado para falar, você, isso aqui você fez errado, qualquer coisa que ele fazia, parecia que ele tinha um gosto em expor as pessoas, seja por uma brincadeira, só que eu não tinha essa vibe de, brincadeira. Para mim, me expôs, seja de qualquer forma, eu não gostava de ser exposta. Então, e ele me expunha muito, 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 e aquilo foi me fazendo mal, e eu fui me fechando, eu fui, eu quero sair daqui, agora eu não posso, tô presa aqui. Eu não conseguia enxergar uma saída. E aí eu entrei em depressão, peguei afastamento, e aí fui em psicóloga. E aí a psicóloga que me abriu os olhos. Ela falou, você mora sozinha? Eu falei, não, moro com os meus pais. Você vai morrer de fome se você sair desse emprego? Falou bem assim. Aí eu falei, não, meus pais podem me sustentar. Eu era sempre uma pessoa muito controlada, desde que eu comecei a trabalhar. Eu não fazia prestações, eu perder de vista, não, tudo que eu comprava era à vista, ou parcelas bem curtas para terminar de pagar logo. Eu sempre fui muito organizada em toda a minha vida financeira, todas as áreas da minha vida, eu me organizei muito, sempre tive uma cabeça boa nesse sentido. Eu falei, não, tá tudo tranquilo, nada de ruim pode me acontecer se eu sair de lá. E aí ela falou, então, você já sabe o que fazer. E aí eu conversei com outros líderes que tinha lá, outros gerentes que eram amigos, e eles foram me abrindo também outras possibilidades, e aí eu concordei, achei legal, e aí eu consegui sair de lá com segurança, e eu prometi para mim mesma, nunca mais vou trabalhar por dinheiro, com medo de ficar sem dinheiro. Sempre vou buscar esse movimento que eu tinha antes. E foi o que aconteceu. Eu estava fazendo já estava fazendo faculdade de informática e de sistema de informação, e eu queria dar aulas de informática. Porque eu sempre gostei de ensinar, de dar aula, mesmo tímida, eu sempre gostei de ensinar um pouquinho que eu sabia, desde criança, na verdade, eu ensinava minhas bonecas, meus ursinhos, sempre gostei disso. E aí eu pensei, eu vou dar aula de informática, e botei isso na minha cabeça e comecei a procurar emprego, naquela época era muito comum isso, era muito procurado isso, né, de aprender informática numa escola de ensino profissionalizante, e consegui
consegui o emprego e fui dar aula mesmo tímida, e ali eu desenvolvi muito, 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 e ali foi uma escola para mim. Eu trabalhava numa escola, mas foi uma escola para mim. Eu sou muito grata a esse emprego. E eu não queria sair dali. Estava realizada ali e não ganhava bem. Eu ganhava muito mais naquela empresa que me deixou depressiva do que ali, mas para mim eu estava rica. Eu estava rica porque cada centavo que eu conquistava era com alegria. E isso, gente, não tem preço. Aí eu saí dali porque apareceu uma oportunidade melhor ainda para uma outra escola de ensino profissionalizante maior, que é conhecida, o Senac. E ali eu fiquei por 7 anos e fui muito feliz e um aprendizado surreal. As melhores amigas que eu tenho, foi lá que eu conheci, tenho até hoje elas na minha vida. É isso, gente, é sobre isso. Isso é propósito. É você viver disponível, você viver com leveza. Apesar de, claro, a vida não é um mar de rosas, mas você tendo esse sentimento de que você está em movimento, no caminho certo, aquilo que te faz bem. Aí, claro, todo o ciclo ele tem que se encerrar. E aí deu 7 anos de Senac e eu já senti que eu já tinha dado tudo de mim ali, que já poderia voar outros voos. E aí eu já tinha começado a fazer faculdade de moda, e aí eu comecei a ter vontade de empreender. E aí eu pensei, vou empreender no ramo da moda. E aí, aquilo que você imagina muito e verbaliza, né? Também verbalizava muito que eu queria sair dali. O mundo espiritual pega tudo que a gente fala. As palavras têm poder. E aí eu saí de lá. Eles estavam reduzindo o quadro de funcionários e eu fui a presenteada. E eu saí, gente, com alegria. O povo lá, de certo, achou que eu era doida. Mas é que eu já saí com planos. Que eu queria empreender na área da moda e ali tudo começou. Aí eu abri meu brechó, e aí eu comecei a trabalhar numa loja de moda também, trabalhando com marketing digital. E eu tô aqui hoje por conta disso. Porque eu aceitei viver por propósito e não por dinheiro. E aí essa transição agora, né, esse resgate de identidade que eu tive agora, que eu deixei o tráfego pago, eu até demorei para sair, porque eu estava no tráfego pago por medo do novo, mas eu já estava entrando naquele sentimento de não é mais aqui meu lugar, eu estou fazendo só pelo comodismo, pelo dinheiro, não é mais o que mexe com o meu coração, não é o que está me dando movimento. E aí eu entrei numa imersão interna com Deus, em propósito, que já tem vídeo aqui explicando. Então, gente, é isso. É sobre identidade e propósito. Então, meu recado para você nesse vídeo é: se você está em um lugar em que não está te trazendo essa vida ao seu coração, ao seu espírito, teu lugar não é aí mais. Teu tempo aí já venceu. Então você precisa ir buscar a Deus para ele te direcionar para o lugar que ele quer. Ele já está te chamando. Esse incômodo no teu coração já é o chamado de Deus, que o teu tempo já venceu aí. E aí você pode pensar, tá, mas o que eu vou fazer? E aí eu te pergunto, o que você faria de graça? Se você não precisasse de dinheiro, o que você faria com gosto? Acordaria e falar, eu vou fazer isso de graça, eu vou ali fazer isso porque eu amo. O que seria isso? O que eu faço hoje, eu faria de graça. Só que Deus me abençoa, por quê? Porque é algo que eu faço e que Ele quer que eu esteja ali fazendo. É ali que Ele quer que eu esteja em movimento, para Ele me usar, para eu ajudar quem for, né? Quem estiver precisando. Então é isso que você tem que pensar. O que eu faria de graça? Porque aí é ali que Deus vai te abençoar. Comenta aqui embaixo. O que você faria de graça? Verbalize isso para o mundo espiritual pegar, né? Coloca, profetiza. Se você não está num lugar em que você não quer mais estar, não foca nisso. Foca no que você quer. Digita aqui, profetiza. E se você já trabalha em algo, já faz algo que você ama, também comenta aqui. Comenta, eu amo o que eu faço isso. Que Deus vai derramar mais bênçãos ainda sobre você. E essa foi a mensagem de hoje. Se você gostou, se fez sentido, se falou com você de alguma forma, dá um like aqui para eu saber e também para ajudar a chegar a mais pessoas esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrita. E um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.